quanta a China já está presente na sua vida. Desde o celular que você está segurando agora, até o preço do arroz que vai no seu prato. O país que por milênios foi reconhecido apenas por sua seda, porcelanato e a Grande Muralha, agora disputa o topo do mundo tecnológico com os Estados Unidos. Mas essa potência não surgiu do nada. Por trás de sua cultura milenar, existe uma história que é marcada por guerras brutais, fome em massa, colapsos econômicos e revoluções das mais violentas. Como é que um país tão castigado conseguiu se tornar a maior fábrica do mundo e agora segue como líder em tecnologia, inteligência artificial e carros elétricos? E mais importante, o que isso tudo tem a ver com o Brasil? Acredite em mim, você vai ficar surpreso ao entender a trajetória da China, além de também começar a enxergar o presente e o futuro do Brasil com outros olhos. Durante séculos, a China foi apenas uma civilização rural, onde o império era totalmente sustentado pela agricultura. Arroz, trigo e chá, até aquele momento, era tudo o que tinham e o que a terra poderia oferecer. A maioria da população vivia em aldeias bem precárias, cultivando suas lavouras à margem do famoso Rio Amarelo e do Yangtze. Mas a posse de terra, como sempre na história da humanidade, era desigual, onde camponeses pobres sustentavam os luxos de uma elite rica e com muito mais poder. E essa exploração trazia descontentamento bem grande, que por muitas vezes explodia em guerras camponesas. Essas revoltas, motivadas pela fome que os camponeses passavam e pela busca por justiça social, acabaram virando um padrão recorrente na história chinesa, que desestabilizou a dinastia e moldou o futuro do império. E mesmo com todos esses transtornos internos, a China ainda continuava se mantendo como um centro de inovações. No auge da Rota da Seda, o país seguia exportando luxo e conhecimento. Era seda, papel e pólvora. Essa invenção foram que transformaram o mundo e mostrou o quão avançada a China era para a época. Apesar de toda essa riqueza e tecnologia, o país ainda vivia fechado em si mesmo, trazendo pouca influência externa para sua produção e cultura. Essa autossuficiência, embora ainda pudesse garantir certa preservação de muita tradição, também acabava limitando novas perspectivas. Mas isso viria a mudar no século XIX, quando o mundo bateria à porta da China de uma forma que nem estavam preparados. O século XIX foi marcado por invasões estrangeiras, sendo uma delas a imposição da venda forçada de ópio por parte da Grã-Bretanha. Essas foram as chamadas Guerras do Ópio, onde os ingleses abriram à força os portos chineses ao comércio ocidental. E durante todo esse caos, a China acabou perdendo território, poder e grande parte da sua dignidade. Logo em seguida, no século XX, vieram ainda mais tragédias. A primeira guerra sino-japonesa aconteceu em 1895. Depois, a invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial, marcada por massacres brutais como o de Nanquim. E como se não bastasse, uma guerra civil interna entre nacionalistas e comunistas dilacerava ainda mais o país. Em 1949, durante uma surpresa após anos de luta, o Partido Comunista finalmente venceu. Mao Tse-tung fundou a República Popular da China. E com isso, trazia a promessa de uma nova era. Mas enquanto no papel tudo estava ligado ao progresso, na prática, os chineses ainda viviam um pesadelo. Esse tal de o grande salto adiante, uma tentativa muito falha de Mao Tse-tung de transformar a China em uma potência industrial e comunista. Com a produção de aço em fornos de quintal e a coletivização forçada, resultou em caos econômico. Foi um projeto que buscava transformar camponeses em operários do dia para a noite, e isso apenas fez com que a produção agrícola entrasse em um colapso estrondoso. Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas morreram de fome entre 1959 e 1961. Um erro trágico que marcou profundamente a história do país. E logo em seguida veio a Revolução Cultural, responsável por destruir tradições, escolas, empresas e que mergulhou o país em ainda mais problemas. Tudo isso tornou a China ainda mais quebrada, se afundou em ideologia e isolamento, enquanto o resto do mundo acompanhava um crescimento econômico e cultural. Mas o país ainda passou por uma nova mudança. Em
1978. Era uma nova esperança e ela não poderia morrer. Após o falecimento de Mao Tse-tung, o novo líder assumiu o país, Deng Xiaoping, e ele foi bastante direto quando assumiu o poder. Não importa a cor do gato, o que importa é se ele sabe caçar ratos. E com essa nova filosofia, Deng abriu as portas do socialismo ao mercado nacional chinês. E assim nasciam as zonas econômicas especiais como Shenzhen, que passou de uma vila de pescadores a uma mega cidade tecnológica. A China, em pouco tempo, se tornou um verdadeiro imã que atraiu mais de diversas multinacionais. Claro, também havia muitos benefícios para os grandes estrangeiros, como mão de obra barata, incentivos fiscais e infraestrutura rápida. Esse foi o nascimento da grande fábrica do mundo, onde o país se restabeleceu de forma invejável. Calcula-se que de 1980 a 2020, mais de 800 milhões de chineses saíram da pobreza. Ao mesmo tempo em que se tornava o berço das extensões de multinacionais, a China também desenvolveu suas próprias empresas gigantes como a Huawei, Alibaba, Xiaomi e a BYD. É surreal ver toda essa transformação em tempo recorde que o país passou, com uma visão que favoreceu sua economia. Atualmente, o país lidera em 5G, carros elétricos, painéis solares, baterias e a corrida das inteligências artificiais. Quando falamos sobre tecnologia, muitos ainda pensam em países como Estados Unidos como uma figura de líderes absolutos. Porém, nos últimos 20 anos, a China deu um salto que deixa até os mais descrentes de boca aberta. Atualmente, o país está dominando a cadeia da produção de baterias elétricas, painéis solares, inteligência artificial e 5G. Empresas como Huawei, Xiaomi, BYD, DJI, Alibaba são líderes globais em seus setores. E a cidade de Shenzhen, por exemplo, tem mais startups por metro quadrado do que o Vale do Silício. Você consegue dimensionar a potência que esse país é? A BYD, que lá no seu começo fabricava baterias, agora se tornou uma das maiores montadoras de carros elétricos do planeta e ela já está entrando com força no mercado brasileiro. Mas esse novo modelo chinês de avanço tecnológico chegou com uma questão bem peculiar: o controle total da informação. Tudo que se inova se monitora, tudo que está conectado é rastreado. Como costumam dizer na internet, se referindo ao avanço do país em termos tecnológicos, mas dando alguns passos para trás na questão da liberdade do cidadão. Na China, a internet é um espaço que sofre censura e monitoramento por parte do Estado. Lá não existem ferramentas que para nós são peças básicas do dia a dia. Isso tanto na questão de uso pessoal quanto profissional, como Google, Facebook, Instagram ou WhatsApp. Todos foram banidos. Ao invés de estarem acessíveis no país, surgiram opções locais, como o WeChat, por exemplo, que mistura WhatsApp, Facebook, Pix e app bancário em um só programa. Mas tem um pequeno detalhe: o governo pode acessar tudo. Você já ouviu falar no sistema de crédito social? Esse sistema, na prática, é como se cada cidadão tivesse uma pontuação de bom comportamento. É a mesma coisa daquele episódio de Black Mirror, onde todo mundo vive uma vida extremamente falsa para nunca perder estrelas e continuar com algumas vantagens. Ou seja, atrasou a conta, fez uma crítica ao governo, foi flagrado atravessando fora da faixa de pedestre, sua pontuação vai cair. E como isso acontecendo, você pode ser impedido de viajar de avião, acessar crédito com facilidade ou até matricular seu filho em escolas de alto nível. E toda essa crítica à vigilância não é um exagero. A China possui em torno de 500 milhões de câmeras de segurança espalhadas ao longo do país, e muitas delas com reconhecimento facial em tempo real. Algumas cidades têm câmeras até dentro das salas de aula, monitorando a atenção dos alunos. Além disso, diversos jornalistas, ativistas políticos e CEOs são silenciados quando resolvem tocar em temas sensíveis e de alguma forma proibidos. Alguns assuntos como direitos humanos, Hong Kong, Taiwan, protestos ou mesmo fazer alguma crítica à forma de trabalhar a economia podem custar caro. Como viram no pequeno trecho anterior, Jack Ma, fundador do Alibaba, ousou fazer uma pequena crítica aos bancos estatais em um discurso. E pouco tempo depois ele simplesmente sumiu e a IPO da sua fintech, a Ant Group, foi barrada. Então ele ficou vários meses sem aparecer em público. E esse foi um recado muito bem dado. Na China, o progresso é permitido e apoiado, mas desde que siga as regras estabelecidas pelo partido. E enquanto a China estava crescendo e se tornando cada vez mais moderna, o Brasil conseguiu encontrar nessa gigante asiático um parceiro que mudaria o rumo da sua própria economia. Atualmente, a China é de longe o maior destino das nossas exportações,
conseguindo superar até mesmo os Estados Unidos e toda a União Europeia juntos. E o que o Brasil está vendendo para a China? Petróleo bruto, carne bovina, frango congelado, minério de ferro para alimentar sua indústria siderúrgica e a soja para alimentar porcos e galinhas. Uma curiosidade é que mais de 80% da soja exportada do Brasil vai diretamente para a China. Mas o que ganhamos com isso? O que compramos em troca? Celulares, eletrodomésticos, herbicidas, fertilizantes e agora também os carros elétricos chineses. A BYD que mencionei antes já está instalando suas fábricas no Brasil e se depender da China, ela vai dominar todo o mercado latino-americano. Mas no fim, se pararmos para pensar, essa relação é bastante desigual. Enquanto estamos exportando matéria-prima, ou seja, produtos brutos e com baixo valor agregado, importamos tecnologia pronta. Esse é o chamado modelo primário exportador, que acaba deixando a economia do Brasil vulnerável. Imagine que os chineses simplesmente decidem que vão reduzir as compras. Nossa economia automaticamente já sente o baque. Se os preços do minério ou da soja caírem, o impacto será imediato no nosso PIB. E tem mais. Uma dependência comercial tão forte assim em um único país limita a nossa autonomia política. Em tempos de guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brasil se encontra na situação onde precisa acabar fazendo certo malabarismo diplomático. Em contrapartida, a China atualmente é um dos grandes investidores do Brasil. Estão construindo estradas, portos, usinas, comprando participações em empresas estratégicas, isso inclusive de energia elétrica, e investindo no agronegócio. E tem mais. Existem projetos conjuntos em pesquisas, tecnologia agrícola e até cooperação em universidades. Isso nos mostra que, embora existem alguns riscos, também há grandes oportunidades de desenvolvimento. Mas para que essa relação seja ainda mais vantajosa para nós aqui no Brasil, precisamos ir um pouco além dessa venda de commodities. Também precisamos investir um pouco mais em educação, ciência e na nossa indústria nacional, que é algo que costuma ser protegido por impostos, mas de verdade. Apenas nos atrapalha a pagar barato por itens de fora e força a compra de produtos internos muito abaixo do padrão de qualidade do restante do mundo. Precisamos parar de só ficar vendendo soja e também exportar mais conhecimento, inovação e, claro, tecnologia de ponta. Mas para isso, também precisamos perder essa proteção falsa e seguir com força no estudo e na prática, assim como nossos parceiros comerciais. A história recente da China deixa evidente como funciona o poder de uma visão firme e de maior estudo com a economia a longo prazo. Se pensarmos, levou apenas 4 décadas para que um país que estava enfrentando uma fome em massa e uma crise política se tornasse uma potência, tanto tecnológica quanto militar, ou um verdadeiro império modernizado com influência global. Mas e o Brasil? Nosso país também é gigante em território, população e recursos naturais. Mas o que será que ainda está faltando para que todo esse tamanho resulte em um maior protagonismo no mundo? Enquanto a China está investindo trilhões em infraestrutura, pesquisa e inovação, aqui no Brasil estamos lutando com problemas básicos como a falta de saneamento básico em diversas cidades ao longo do país, escolas sem acesso à internet, uma indústria nacional estagnada e protegida por impostos e a dependência de commodities. Mas se os brasileiros conseguirem aprender algumas lições com a história da China, vão perceber que a China não conseguiu se tornar essa potência mundial simplesmente por ter copiado os outros. Ela copiou sim, mas também melhorou e criou. Pegou a tecnologia externa, dominou o processo e depois conquistou sua independência tecnológica. E hoje produz seus próprios chips, carros e foguetes. A gente também pode seguir por esse caminho, mas primeiro temos que fazer escolhas difíceis. O que a gente está precisando de verdade é de perder um pouco essa dependência única do agronegócio e começar a investir também em inteligência nacional. Porque se não fizermos isso, vamos ficar sempre na mesma posição, sendo os exportadores de grãos que compram ideias. E essa nossa relação atual com a China pode ser espécie de ponte para que isso aconteça. Nós podemos cooperar em ciência, educação e tecnologia. Mas para isso, temos que começar a agir com um país soberano e não viver com esse eterno fornecedor de matéria-prima barata. O mundo tem mudado de uma forma mais rápida que o normal nos últimos anos. E a pergunta que deixo hoje, e peço que responda nos comentários é: nós vamos realmente continuar vivendo da soja ou vamos dar início à exportação de inovações no campo da ciência e tecnologia? Porque a resposta não está na China, ela está aqui com a gente. A resposta está no nosso voto, na nossa política industrial, na educação. E claro, o nosso desejo em ser mais do que apenas um celeiro
brasileiro prêmio. Pessoal, hoje nós vimos um pouco sobre a mudança econômica e reestruturação da China e tivemos contato com a história de um país que se encontrava frágil, pobre e politicamente instável, mas que, com uma visão forte, conseguiu mudar o rumo da sua história. Eu tentei, como em todos os nossos vídeos, entregar a mensagem da forma mais clara possível. Então, caso tenha gostado, não deixe de deixar o seu like, fazer a inscrição e também compartilhar o vídeo com aquele amigo ou parente que se interesse pelo assunto. Muito obrigado por ter continuado até esse momento do vídeo. Um abraço e até a próxima.